Bem, meu nome é Fabiola Machado e eu vim te contar um pouquinho da minha história para que você se inspire e pense um pouquinho mais sobre a sua história. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos, meu irmão, um pouco mais velho que eu, era paraplégico e aí ele ia muito para a PAI. E sempre que tinha alguns passeios na PAI, eles pediam para ir essas crianças com acompanhante. E minha mãe pediu para que eu acompanhasse meu irmão, que era um pouco mais velho que eu, eram 3 anos mais velho que eu. E chegava lá, eu ficava louca quando eu via o pessoal surdo falando, se comunicando por meio de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E eu sempre quis aprender Libras e eu gostava daquela forma de estar com eles e me comunicar com eles. Tanto isso mexeu tanto comigo, o fato de querer ajudar o próximo a se comunicar melhor, que no futuro eu escolhi fazer a faculdade de fonoaudiologia, que é a minha formação profissional. Aos 11 anos, eu tive um trabalho na escola para fazer, e esse trabalho eu pedi para o meu irmão mais velho, nós éramos 6 irmãos, um dos meus irmãos faleceu, mas eu pedi para o meu irmão mais velho me ajudar com essa tarefa. E esse meu irmão, muito positivo, muito empreendedor, fiz um texto falando sobre a minha cidade. Eu moro na cidade de Três Corações, sul de Minas Gerais, e eu escrevi um texto sobre a cidade. Nesse texto eu só reclamei, eu só falei das coisas de ruim que tinham na minha cidade. Eu não conseguia, aos meus 11 anos, perceber o que havia de bom dentro da minha cidade. E eu pedi para esse meu irmão me ajudar com essa tarefa e revisar essa tarefa. Esse meu irmão é 18 anos mais velho que eu. E quando ele viu e falou assim: mas Bíola, você não pode ficar colocando só os pontos negativos da sua cidade, você precisa colocar os pontos positivos, você precisa começar a ver as coisas de uma forma mais positiva. Então, 2 pessoas aí me influenciaram demais. As outras 2 que me influenciaram demais foram os meus pais. O meu pai é uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente carismático. E na minha infância, também aos meus 8, 9 anos, a minha mãe tinha uma depressão. Ela não conseguia sair de casa. Como eu era a mulher mais velha da casa, eu fui a 5ª filha, depois veio mais uma, que é a 6ª, que é minha irmã. Eu sempre tinha que, como minha mãe estava doente, eu sempre tinha que acompanhar o meu pai nesse processo das obrigações dele, das questões sociais. Então eu que acompanhava e sempre observava que meu pai era uma pessoa muito carismática, muito dado, muito simpático, muito preocupado com o próximo. E minha mãe, uma mulher extremamente, nessa fase, ela passou por uma fase muito desafiadora, mas depois, observando minha mãe, eu fui pegando essa paciência, essa resiliência que a minha mãe tem demais. Essas 4 pessoas foram muito influenciadoras para a minha vida, para eu ser a Fabiola que eu sou hoje. E aí eu te falei sobre essas outras. Primeiro eu falei do meu irmão, que me influenciou para que eu fizesse a faculdade de fonoaudiologia, e falei sobre essas 3 pessoas que me influenciaram para que eu me tornasse uma empreendedora, uma executiva na área da beleza. E o que tem a ver uma coisa com a outra? A minha mãe, sempre muito paciente, muito resistente. Quando eu era criança, eu sempre observava que ela nunca saía de casa sem batom, sem um pó compacto no rosto, e ela pegava o batom e passava na bochecha para fazer como blush. Também foi uma influência para que eu trabalhasse na área da beleza. E aí, certo dia, eu então, trabalhando como fonoaudióloga e trabalhava demais, eu fui num salão de beleza e lá eu ficava na recepção me perguntando assim: o que eu quero para minha vida? Será que eu quero a vida inteira lidar apenas com doença? Ou eu gostaria de ter uma vida como essa? A pessoa entrar parecendo um patinho feio e sair linda com os cabelos soltos e se achando maravilhosa. E nesse questionamento, durante o meu período do casamento, em que eu estava me preparando para casar, eu então percebi que eu deveria fazer algo que fosse bom para a minha vida, no sentido de levar muito mais do que apenas saúde, de lidar apenas com doença, mas de lidar com pessoas que precisavam melhorar o amor próprio. Então, pensando nos meus valores que eu vim construindo ao longo da minha vida, e um dos meus valores principais é ter liberdade, poder fazer meus horários, ir e vir na hora que eu quiser.
pensando num desses valores, que é liberdade, o outro que é levar amor, o outro que é honestidade. Eu então buscava de forma inconsciente algo que eu pudesse fazer para que equilibrasse os meus valores e que eu pudesse acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então, tendo liberdade, eu pudesse acompanhar o crescimento dos meus filhos e não terceirizasse mais a criação deles. Foi aí que eu conheci os produtos da Mary Kay, eu fui apresentada para os produtos da Mary Kay e aí escolhi fazer Mary Kay. Então, por que eu escolhi fazer Mary Kay? Porque eu sabia que seria algo que para o futuro me daria uma vida plena e abundante, tendo liberdade, levando amor, tendo perfeita ou total honestidade, fazendo com os meu equilíbrio de prioridades, fazendo aquilo que eu amava, que era levar amor para as pessoas. Então foi isso que eu escolhi, foi por isso que eu escolhi essa empresa maravilhosa, que tem valores e que tem princípios que eu admiro tanto. Também respeitando as minhas crenças, então colocando Deus em primeiro lugar, minha família em segundo e em terceiro lugar, o meu negócio. É por isso que daí eu tenho dois ofícios, fonoaudióloga e executiva na área da beleza com a marca Mary Kay. E aí, por que eu caso essas duas situações? Porque enquanto fonoaudióloga, eu me comunico muito bem e eu busco essa comunicação por meio da fonoaudiologia, e eu também trabalho na área de equilíbrio, então eu trabalho reabilitação vestibular, que é a famosa labirintite, e dentro da Mary Kay, eu trabalho com levar beleza. Primeiro, levar autoestima e amor próprio para a casa das pessoas. E segundo, desenvolver essa pessoa, mostrar para ela que ela pode muito mais do que ela poderia pensar. E a partir do momento que eu levo ela a pensar no que ela poderia, eu então consigo desenvolvê-la para ter muito mais do que ela poderia imaginar, para ela ter muito mais e ter uma vida plena e abundante. E eu tô te contando essa história aqui porque eu tenho certeza que muitas pessoas vêm aqui no YouTube para te contar versões totalmente diferentes sobre o negócio, sobre a vida em Mary Kay. Mas eu venho te contar que aqui é bom demais. É bom demais ser uma Mary Kay. É bom demais ser uma executiva nessa empresa maravilhosa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente se fala. Se você tem uma consultora, procura ela. Tenta entender um pouquinho mais sobre o negócio Mary Kay. Mas se não tem, estou aqui para te ajudar. Eu tenho certeza que Mary Kay pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Vem ser uma executiva na área da beleza, meu amor. Tenho certeza que você vai ter uma vida plena e abundante. Fiquem com Deus. Me sigam aqui nas redes sociais. Vou colocar logo abaixo na descrição do vídeo. Grande abraço.